O duelo entre Napoli e Juventus, Spalletti versus Allegri e do melhor ataque contra a melhor defesa da Série A terminou com a vitória do líder do Calcio por 5-1 no estádio Diego Armando Maradona, em mais uma prova de seu incontestável favoritismo na corrida rumo ao scudetto italiano na temporada 2022-2023. Bom, este confronto entre Napoli e Juventus era certamente o mais aguardado da 18ª rodada da Série A. Isso porque ele reunia ali os atuais líder e vice-líder da competição que adentraram ao gramado do estádio Diego Armando Maradona, separados por 7 pontos na tabela de classificação. Todavia, apesar desta larga vantagem do Napoli em relação a Juventus no campeonato, uma grande parcela da torcida napolitana estava preocupada por conta do histórico recente da equipe, da campanha que nas temporadas 2015, 2016 e 2017-2018 sucumbiu diante da perseguição da Juventus. Lembrando que naquela oportunidade o Napoli era comandado por Maurício Sarri, enquanto a Juventus era comandada pelo seu atual treinador Massimiliano Allegri. Vale ressaltar que o Napoli regressou da pausa referente à disputa da Copa do Mundo de 2022, sendo derrotado pela Internazionale em Milão pelo placar mínimo, naquela que foi a primeira derrota sofrida pelos napolitanos na atual temporada da Série A, o que aumentou ainda mais a preocupação por parte da torcida. Entretanto, o Napoli rapidamente se recuperou deste tropeço ao derrotar a Sampdoria por 2-0 na rodada seguinte e, além disso, ser favorecido com os demais empates de Milan, Inter e Lazio, o que permitiu com que os comandados de Luciano Spalletti encerrassem a 17ª rodada da competição com 7 pontos de vantagem na liderança. Ainda assim, o Napoli encarava esta partida contra a Juventus como uma verdadeira final de campeonato, tendo em vista que, no caso de uma vitória, a Juventus diminuiria a desvantagem de 7 para 4 pontos na tabela do campeonato e faria renascer aquele fantasma que assombrou o Napoli nas temporadas 2015, 2016 e 2017, 2018, como eu citei anteriormente. E como se tudo isso ainda não bastasse, os treinadores Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri se envolveram em uma grande polêmica aí ao longo da semana, trocaram farpas via imprensa, deixando o clima ainda mais quente no estádio Diego Armando Maradona. Pois é, mas assim que a bola começou a rolar, o Napoli fez valer todo o seu favoritismo logo no primeiro tempo do jogo, abrindo 2-0 no placar, com gols de Vitor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, sempre eles. Porém, Ángel Di Maria ainda chegou a diminuir a desvantagem da Juventus no finalzinho ali da etapa inicial, dando a impressão de que a Juventus esboçaria algum tipo de reação na partida. Todavia, tudo não passou de uma mera ilusão, já que os napolitanos balançaram as redes mais 3 vezes no segundo tempo com Rrahmani, Osimhen e Elmas, o que lhes garantiu a 15ª vitória em 18 partidas disputadas na Série A. Deste modo, a dupla sensação da Série A e por que não do futebol europeu nesta temporada, formada por Vitor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, chegaram a um montante de 29 participação em gols neste período. Por sinal, os 64 gols marcados pelo Napoli nas 24 partidas disputadas na temporada 2022-2023 ilustram por que os napolitanos lideram de forma isolada a Série A e por que eles avançaram às oitavas de final da Champions League como líderes do grupo A da competição, superando Liverpool, Ajax e Rangers, os demais oponentes da sua chave. A propósito, é importante salientar que o Napoli sofreu apenas 2 derrotas até aqui na temporada, que ocorreram nas partidas contra o Liverpool pela Champions League e contra a Inter de Milão pela Série A. Por essas e outras, o Napoli segue cada vez mais próximo da conquista do 3º título italiano de sua história.
Por outro lado, a Juventus, que havia desembarcado na campanha ostentando o fato de ter conquistado 8 vitórias nas últimas 8 rodadas da Série A, viu o Napoli interromper esta ótima série de resultados positivos. Para se ter uma ideia, os bianconeiros não perdiam no Calcio desde a derrota frente ao Milan por 2-0 ali no início de outubro, em partida válida pela 9ª rodada da Série A. Ainda assim, não esqueçamos que 5 dessas 8 vitórias conquistadas pela Juventus foram pelo placar mínimo e lembrando que a Juve não sofreu nenhum gol nestes compromissos, ou seja, um dado que retrata a falta de poderio ofensivo e a solidez defensiva do time que, mesmo com a goleada de 5-1, segue com a melhor defesa do campeonato, colecionando míseros 12 gols sofridos. E não para por aí, além do mais, a Juventus não foi vazada em 12 dos 18 jogos disputados até aqui na atual edição da Série A, recordando que apenas em uma das últimas 15 temporadas a equipe com o melhor histórico defensivo da competição não venceu o Scudetto. Por isso, a capa da Gazzetta dello Sport do último final de semana trazia a manchete: La Juve fa paura, a Juve é assustadora, deixando claro que apesar da crise financeira, a Juventus vem aos poucos voltando a ser o que era antes. Isto é, um time que ganhava jogos feios, mas era muito eficaz defensivamente, algo que deixou de acontecer nas últimas 2 temporadas e depois desse 5-1, muito provavelmente nesta também. Bom, e para finalizar, eu deixo na tela para você a classificação da Série A após o término da 18ª rodada, onde você nota que o Napoli chegou aos 47 pontos e abriu 9 de vantagem em relação ao vice-colocado Milan, que apenas empatou com o Lecce em 2-2, deixando preciosos pontos pelo caminho. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Lembrando que agora o Soccer Blog tem também um novo grupo no Telegram, com a finalidade de passar mais informações e promover mais debates sobre futebol. A gente acabou abrindo esse novo grupo, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e caso você tenha interesse, será um prazer tê-lo como um membro também nesta plataforma. Um forte abraço, até a próxima e saudações!